A pergunta que eu tenho para fazer aqui hoje não é se você acredita em Deus, mas será que você realmente ama a Deus de verdade? E melhor, será que Deus concorda que você realmente o ama? É isso que a gente vai descobrir, mas antes eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Nayane. Aqui eu falo sobre vida cristã, rotina, mensagens bíblicas. E se você ainda não me segue, eu quero te pedir, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, já envie esse vídeo aqui para algum amigo, para que ele também possa ouvir a mensagem do Senhor através desse vídeo. Eu sei que vem sendo propagado por aí um mal chamado Evangelho Coach, que muitas vezes pregam Jesus como um cara legal, que me ama do jeito que eu tô, que não exige que eu abandone o meu pecado, um Jesus good vibes. Só que não é bem assim. E antes de entrar nesse assunto, eu quero meditar com vocês uma passagem que está lá em João 14, no versículo 21, vou ler o 23 e 24 também, que diz assim: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. E através dessa passagem que eu acabei de ler, a gente pode extrair 3 verdades. A primeira delas é que o amor não é sentimento, mas é atitude. Hoje em dia, muita gente pensa que amar a Deus é você ir para o culto, ouvir um louvor, fazer uma postagem linda no Instagram com uma declaração maravilhosa dizendo Jesus, eu te amo. Só que, na verdade, o nosso amor por Deus, ele é revelado quando nós obedecemos a Ele de fato. E nós sabemos que obedecer não é fácil, obedecer é extremamente difícil. Mas Jesus aqui nessa passagem, ele deixa muito claro: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então nós provamos que amamos a Deus quando nós abrimos mão da nossa vontade para viver a vontade dele. Nós provamos que amamos a Deus quando nós abandonamos os nossos deleites, os nossos prazeres, para viver de maneira que agrada ao Senhor. Nós amamos a Deus quando nós abandonamos aquele pecado de estimação que há muitos anos vem nos atormentando. E o próprio Deus, ele prova que nos ama quando ele entrega o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Ele não simplesmente diz que nos ama, ele prova com atitudes. Você vai ver isso lá em João 3,16, quando diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então aqui Deus, ele não somente diz que nos ama, mas ele prova quando ele entrega o seu Filho como uma atitude, como uma prova de que ele realmente nos ama. A segunda verdade que a gente pode extrair desse texto é que a linguagem do amor de Deus é a obediência. Eu não sei se vocês já chegaram a ler o livro As 5 Linguagens do Amor. Ele é um livro extremamente conhecido. E nesse livro, ele vai expor ali 5 principais linguagens que cada ser humano tem. Existem palavras de afirmação, toque físico, presentes, tempo de qualidade, atos de serviço. Todos esses representam as 5 linguagens do amor. E aqui nesse texto, eu aprendo que a linguagem do amor de Deus é a obediência. Quando nós o obedecemos, nós estamos provando que o amamos. Então, assim como cada ser humano tem a sua linguagem de amor, inclusive a minha é tempo de qualidade e eu diria que também palavras de afirmação. Deus também tem a sua linguagem de amor, que é a obediência. Então, quando nós o obedecemos, nós estamos provando que nós o amamos. Então, se você quer dizer eu te amo para Deus, faça aquilo que ele te mandou. E a terceira coisa, eu queria aqui trazer exemplos práticos do que de fato é obedecer a Deus. Obedecer a Deus é dizer não quando todo mundo diz sim. Hoje, a gente vive em um mundo onde o que é certo é errado, o que é errado é certo, mas quando um cristão se posiciona e diz não para aquilo que o mundo aprova, isso é prova de que você ama a Deus. Você está obedecendo a Deus e você está fazendo aquilo que Deus quer e não aquilo que o mundo quer. Obedecer a Deus também é perdoar quando dentro de você quer se vingar. Talvez de alguém que fez algo contra você, que falou algo contra você.
A sua carne grita por vingança, a sua carne grita por pagar o mal com o mal. Só que quando você obedece os mandamentos do Senhor, quando você obedece aquilo que está escrito, você prova que você ama a Deus. Outra prova que você ama a Deus é quando você espera em Deus, mesmo quando todo mundo busca um atalho para conseguir as coisas do jeito mais fácil. Mas você decide esperar em Deus do jeito certo, sabendo que Deus vai entrar com providência na sua vida. E eu quero trazer aqui uma mensagem de alerta, talvez um confronto de amor. Você pode ser um cristão que está há vários anos na igreja, 10, 15, 20, 30 anos, e ainda assim nunca ter conhecido o amor de Deus de verdade. Talvez você cumpre ali a tabela, você vai para a igreja, você sabe todos os louvores, você conhece vários versículos de cor e ainda assim pode não ter conhecido o amor de Deus de verdade. E se não há obediência, não há amor verdadeiro. E eu não estou falando aqui de perfeição, mas eu estou falando de uma vida que busca agradar a Deus de verdade, de forma genuína. E hoje, Deus te chama para viver um amor muito mais profundo. Não apenas baseado em palavras, mas baseado em decisões. E você está disposto a obedecer, mesmo quando tudo for difícil? Porque é exatamente aí que o verdadeiro amor de Deus se revela. Bom, se essa palavra falou com você, eu quero te pedir uma coisa. Escreve aqui nos comentários, eu escolho obedecer. Que daí eu vou saber que você assistiu esse vídeo até aqui. Quero te pedir também mais uma vez para se inscrever aqui no canal. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos aí, para que Deus também ministre no coração deles. E eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau!